Descubra os sagrados alimentos de 2000 anos, milagrosas receitas do plano de Deus reveladas. No terceiro ano de Joaquim, o cenário da Palestina irradiava calor e promessas como a brisa suave sobre o lago de Genezaré. Era uma época quando o povo clamava por esperança e redenção, e em meio a esse anseio surgia a figura de Jesus, um rabino vagando entre os aldeões da Galileia. Seu ensinamento tocava os corações e suas ações desafiavam as percepções, atraindo multidões em busca de cura e consolo. Certa manhã ensolarada, Natanael, um jovem pescador de Betsaida, decidiu, em meio às suas lutas internas, se juntar à multidão que o seguia. Seu coração transbordava de um vazio que não conseguia preencher apenas com o trabalho árduo nas águas do lago. Ao ouvir relatos sobre o grande mestre, seu espírito ansiou por algo mais profundo. A atmosfera estava carregada de expectativa, e cada palavra de Jesus ecoava como um sussurro do céu. À medida que o sol se inclinava no horizonte, a multidão crescia. Risos e sussurros se tornaram gritos de fome, e a preocupação começou a tomar conta dos discípulos. Como poderemos alimentar a todos? Debatiam-se angustiados. Foi então que André, irmão de Pedro, avistou Natanael e, dirigindo-se a ele, perguntou: Você tem algo para comer? O mestre precisa de uma solução. Com um gesto hesitante, Natanael revelou que apenas possuía 5 pães e 2 peixes, uma porção ridícula para tamanha congregação de famílias famintas. É tudo que eu tenho, mas isso é insignificante diante de tantos, respondeu com a voz trêmula. Contudo, em seu íntimo, uma sutil faísca de fé começou a acender. Ele recordou-se das histórias de provisão sobre o povo de Deus. Movido por um impulso divino, entregou seus poucos alimentos a Jesus. O mestre, com mãos gentis, tomou o que lhe foi oferecido e, prostrado em oração, invocou a intervenção celestial. Quando Jesus colocou suas mãos sobre os pães e peixes, um silêncio reverente envolveu o ar, e o coração de Natanael pulsava com a expectativa do que poderia ocorrer. À medida que o mestre começava a partir os pães, cada pedaço se transformava em algo mais do que uma simples refeição. Era a manifestação do amor de Deus, uma lição de que, mesmo nas necessidades mais profundas, havia abundância para aqueles que se entregam à sua vontade. Milagrosamente, pães e peixes se multiplicaram. Cada homem, mulher e criança na multidão foi alimentada até se saciar, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O espanto tomou conta das almas ali reunidas. Aquilo transcendeu a simples alimentação. Era um convite à reflexão espiritual. Que lições isso traz para nós? Natanael contemplou a cena. Enquanto os cestos transbordantes se tornavam um testemunho do poder de Deus, sua mente fervilhava com novos questionamentos. Ele percebia que não era apenas sobre suprir a fome física, mas que havia uma chamada divina mais profunda se revelando. O que me reserva o futuro? Ponderava ele, à medida que a multidão se dispersava, deixando para trás um legado de esperança e um desafio a ser atendido. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A chamada de Natanael não havia terminado. Ele sabia que as provisões de Deus se estendiam além do físico. Ali, mais do que nunca, sua busca pela verdade e pela espiritualidade ganhava novos contornos. Enquanto os ecos do milagre ainda ressoavam, ele sentiu o início de uma jornada que levaria a um entendimento mais profundo do amor do Criador, um amor que satisfaz as almas sedentas por significado em um mundo de escassez. O que mais estava reservado em um caminho iluminado pela abundância divina? No dia seguinte, o céu sobre a Galileia apresentava um azul profundo, como se as próprias alturas estivessem testemunhando os eventos das horas passadas. As ondas do lago de Genezaré refletiam esse azul, e os peixes pareciam dançar nas águas, como que celebrando a provisão que ocorrerá diante de uma multidão assombrada.
Natanael ainda se recordava dos olhos perplexos dos que haviam sido alimentados. Os rostos deles, antes marcados pela ansiedade e pela fome, agora brilhavam com um novo senso de esperança e gratidão. Ao amanhecer de sua própria fé, ele se dirigiu ao local de encontro habitual, mas a febre do milagre ainda reverberava em seu ser. O que aquilo significava para ele? O que estava sendo preparado no terreno de seu coração? Enquanto caminhava por entre as ruas da aldeia, Natanael se deparou com novos rostos, pessoas que haviam viajado longas distâncias na expectativa de ouvir Jesus. Ele os viu discutindo fervorosamente, alguns comentando sobre o homem que realizou o milagre, outros se perguntando se eram testemunhas de um verdadeiro profeta. Curioso e intrigado, ele se juntou às conversas, questionando não apenas o que tinha acontecido, mas o que isto poderia revelar sobre Deus e seu propósito. Um dos anciãos da aldeia, intrigado pela presença de Natanael, disse: "Um novo tempo parece surgir. Ele não pode ser outro senão aquele de quem Moisés falou. Mas, diga-me, jovem, você acredita que este homem é o Messias?" Natanael não havia considerado tão abertamente essa possibilidade, mas sentiu uma inquietude dentro dele. Se ele é o Messias, então todo este milagre tem um propósito maior, pensou. A lembrança da multiplicação dos pães e dos peixes acendeu uma chama de expectativa em seu coração. Naquele momento, sentiu-se atraído pelo desejo de seguir a Jesus, não apenas como espectador, mas como um discípulo. "Pois, o que o Senhor poderia ainda fazer por mim e por nós?", perguntou a si mesmo, permitindo que seu espírito questionasse o novo chamado que o aguardava. À medida que a multidão se dispersava após ouvir as palavras de Jesus, ele disse: "Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João 6:35. Natanael sentiu como se aquelas palavras fossem dirigidas diretamente a ele, como uma afirmação clara de que não se tratava apenas de um milagre de comida, mas de algo muito mais profundo, a saciedade das almas famintas pela verdade e pela justiça. Enquanto Jesus continuava a ensinar com poder, Natanael encorajou-se a se aproximar mais. Observando os milagres e ouvindo os ensinamentos, ele percebeu que a mensagem de Jesus ia além da simples fé, havia um chamado para uma transformação, um convite para entrar em um relacionamento íntimo com o Criador que proporcionava não apenas alimento físico, mas uma vida abundantemente espirituosa. O dia se aproximava do fim, mas o coração de Natanael estava em chamas. Um desejo ardente brotava dentro dele, aguardando a confirmação de que estava em um caminho divino. Diante de tudo o que presenciara, uma nova pergunta lhe surgiu: qual é o verdadeiro propósito por trás da vinda do Messias? E assim, contemplando a profundidade do que havia vivido, Natanael não pôde deixar de sentir uma inquietude acompanhada de esperança. As sombras da noite começaram a se estender, e com elas, um novo mistério pairava no ar. O que o Senhor realmente desejava que ele compreendesse? Com um coração fervoroso, ele decidiu seguir Jesus, determinado a descobrir a verdade que aguardava diante dele. Porém, o futuro ainda mantinha seus segredos, e um vento sussurrante parecia trazer a mensagem: mais coisas ainda estão por vir, e a revelação da vontade de Deus está apenas começando. Enquanto a lua começava a brilhar sobre o lago de Genezaré, lançando um suave brilho prateado sobre as águas, Natanael acompanhou Jesus e seus discípulos ao largo da costa. A multidão que havia sido alimentada se dispersara, mas os ecos das bênçãos continuavam a reverberar no coração da aldeia. As boas novas sobre o homem de Nazaré se espalhavam como um fogo que não se pode apagar. Natanael observou a fisionomia de Jesus em seu retorno, e seu ser era tomado por uma reverência. O olhar do mestre estava fixo na vastidão, como se visse além do presente. O que virá a seguir? Pensou. O desejo de conhecimento e a inquietação por propósitos divinos invadiam seu coração. Enquanto passavam pelos campos, Jesus parou, olhou para a multidão que começava a se reunir novamente, em tom firme, disse: na verdade, vos digo que não me buscais porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. João 6:26. Natanael ficou surpreso ao perceber que Jesus conhecia as motivações humanas de maneira tão clara. Ele sentiu que aquelas palavras não eram apenas uma crítica, mas um convite à profundidade. Está ele nos desafiando a olhar além do físico, refletiu.
Ao mesmo tempo, uma multidão começava a se reunir à sua volta, e os olhares ávidos refletiam uma mistura de esperança e expectativa. Jesus, levantando a voz, continuou: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a esse o Pai, Deus, o selou. João 6:27. A ênfase na comida que permanece fez com que o espírito de Natanael se agitasse. O que significava tal alimento? Qual era esta substância espiritual que Jesus oferecia? Os murmúrios cresceram enquanto a multidão respondia: Que faremos para executarmos as obras de Deus? João 6:28. Natanael, curioso, se uniu à conversa, atento às respostas que surgiriam. Jesus, cheio de sabedoria, respondeu-lhes: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. João 6:29. Uma profunda perplexidade se apoderou de Natanael. Aquele era um conceito que exigia fé pura e verdadeira. Até agora, eu tinha buscado sinais. Estava eu mesmo começando a ver minha fome de maneira errada, pensou. As palavras de Jesus o encorajaram a buscar não apenas por sinais visíveis, mas pela compreensão do seu verdadeiro ser. Enquanto a noite avançava, a atmosfera parecia mística. As estrelas brilhavam intensamente, como se cada uma delas fosse um testemunho do plano divino. Natanael sentiu em seu interior uma confirmação de que ali, junto de Jesus, estava se revelando algo colossal, uma verdade não apenas para aqueles tempos, mas que ecoaria para gerações posteriores. Com um coração inquieto, ele olhou para Jesus, em um impulso, perguntou: Senhor, qual é a verdadeira natureza deste pão que desce do céu? Pois ele já compreendia que as perguntas de sua alma estavam sendo respondidas através das palavras do Mestre. Jesus, com um olhar sereno, respondeu: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. A profundidade daquele enunciado o impactou. Natanael percebeu que não era apenas sobre saciar a fome física, mas sobre saciar uma fome profunda da alma, uma revelação de Deus na terra. A multidão ouviu atentamente, mas a confusão ainda permanecia nas rostas de muitos. As perguntas permaneciam no ar: Como podemos crer? Que sinal ele nos dará? Uma nova tensão estava se formando, um dilema espiritual se aproximava. Natanael, agora mais decidido do que nunca, sentiu que deveria seguir esse caminho aonde Jesus o levasse. Ele compreendeu que a verdade estava muito além do que as suas questões poderiam abarcar. Com o espírito fervoroso, ele sentiu que a resposta era uma jornada, e não um destino. Mas, em sua busca pela verdade revelada, Natanael sabia que tudo o que havia ouvido era apenas o começo. Enquanto olhava para as águas iluminadas da Galileia, uma voz interior sussurrou: E ainda? Há muito mais por vir. Preparem-se, pois a história da salvação está prestes a se desdobrar em um plano que transformará tudo e todos. E assim, com seu coração pulsando por novas revelações, Natanael percebeu que a verdadeira jornada de fé havia apenas começado. Enquanto a manhã se despontava com as primeiras luzes do sol, a cidade de Cafarnaum começava a despertar. A multidão que havia se reunido à noite ainda não tinha se dispersado, mas permanecia ansiosa pelas palavras do Mestre. Natanael, agora imerso nesse ambiente de expectativa, sentiu que algo explosivo estava prestes a acontecer. Seu coração pulsava como as ondas das águas que refletiam a luz do amanhecer. Jesus, ainda contemplativo, começou a caminhar entre o povo. Ele parou e fez um sinal para que todos se aproximassem. As vozes silenciaram, e um respeito reverente tomou conta do grupo. O olhar de Jesus, intenso e penetrante, parecia varrer cada alma ali presente. Natanael sentiu a presença do Espírito, fazendo com que um frio percorresse sua espinha. Eu sou o pão da vida, repetiu Jesus, como se desejasse gravar essa verdade no coração dos seus ouvintes. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, quem dele comer nunca morrerá. João 6, 49 e 50. As palavras ressoaram, e Natanael percebeu que aquelas ofertas de alimento espiritual estavam prenhes de um significado muito maior. Ele via, no entanto, a confusão nos rostos de muitos, um eco da incredulidade.
Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Murmurou alguém na multidão, recalculando as suas crenças. O questionamento reverberou entre os ouvintes, e Natanael, já convencido pela revelação anterior, sentiu sua própria fé sendo testada. Jesus, percebendo a luta interna, falou com autoridade: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós. João 6:53. As palavras eram provocativas e desafiadoras, não só especialistas da lei, mas muitos que ali estavam começaram a se afastar. A suspeita e o assombro alimentavam a confusão. Natanael contemplou esse desdobramento com um mix de tristeza e determinação. O descer do maná, a reação da multidão, a ordem de Jesus para consumir sua carne, tudo isso era um reflexo da promessa divina de algo novo que estava se revelando. Ele sabia que o que Jesus oferecia era profundamente espiritual e essencial para a vida, mas as pessoas estavam presas em suas expectativas. Esta é uma palavra dura. Quem pode ouvi-la? Estavam dizendo. Para aqueles que haviam se alimentado do seu milagre, aspirando apenas à satisfação das necessidades, as palavras de Jesus agora pareciam intoleráveis. Foram embora, presas em suas dúvida e incredulidade. Voltando-se para seus discípulos, Jesus fixou o olhar em Natanael. Também vós quereis ir? Perguntou ele. Natanael, tomado pela convicção e reconhecimento, disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. O que antes parecia ser uma escolha difícil agora tornou-se claro. A resposta de Natanael era um reflexo não só de sua fé sincera, mas também de um chamado mais profundo. Ele sentiu que a revelação que Jesus oferecia não era apenas para ele, mas um convite à jornada da fé que transformaria a estrutura da humanidade. Tornou-se evidente que o pão da vida não era apenas uma metáfora, era realidade escatológica e promessa divina. No horizonte, uma nuvem fina se formava, e a atmosfera parecia eletrizada. O tempo estava marcando a mudança. Natanael sentia que, ao dizer sim para seguir a Jesus, ele não estava apenas aceitando um novo ensinamento, mas embarcando em uma jornada que o levaria a uma total transformação, um quebrar de átrios que até então nunca foram revelados. E eu, ao olhar nos olhos do Senhor, sei que este é o caminho da luz que nos levará ao Pai. Em breve, os corações irão se abrir, e haverá uma nova aliança, Natanael pensou, enquanto olhava para a multidão que se dispersava, e um novo gancho divino reverberava em sua alma. O plano soberano de Deus estava se acercando de seu clímax, e o próprio Jesus tinha as chaves para esse mistério. E assim, o sentimento de expectativa aumentou, pressentindo que, no desenrolar da narrativa da salvação, o melhor ainda estava por vir. Enquanto as últimas palavras de Jesus ecoavam no ar, a multidão começava a se dispersar lentamente, murmurando entre si. Natanael permaneceu firme, seus olhos fixos na figura do Mestre, que agora parecia estar cercado por um grupo pequeno, mas fervoroso de discípulos. O coração de Natanael pulsava com uma mistura de reverência e um anseio crescente por compreender as verdades que ele revelava. Jesus se voltou para os 12, e sua expressão transparecia uma profunda seriedade. Os que se afastam buscam suas próprias certezas, ele disse suavemente, mas vocês, são aqueles que foram chamados a descobrir os mistérios do reino. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5:16. Houve um murmúrio entre os discípulos, uma mistura de confusão e desconforto. Tudo que ficou para trás, deixei para trás, sussurrou Pedro, seu rosto refletindo uma luta interna. Essa comida é difícil de engolir. Quem de nós pode compreender tal palavra? E se os outros não podem continuar a segui-lo, será que existe um caminho de volta? Natanael olhou para Pedro, percebendo o quanto a luta da fé é intensa. Ele recordou as promessas que o Senhor tinha feito, e a revelação que Jesus era o Messias, o prometido. Pedro, homem de pouca fé, não olhe para os outros. Confie no que foi revelado. Ele nos chamou, e essa é a nossa verdade. Simultaneamente, Natanael se lembrou da profecia de Isaías que falava sobre o pão que alimentaria os famintos e saciaria a sede da humanidade, Isaías 55:1-2.
Essa referência sobrenatural acendeu uma chama de esperança em seu coração. Era como se as teologias discutidas nas sinagogas ganhassem vida a partir da conversa que o mestre mantinha com eles. Naquele instante, a multidão que se dispersara parou ao ouvir uma estrondosa voz vinda de longe. Era um homem, clamando desesperadamente: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava cego, com a voz entrecortada pela dor. A multidão, então, parou de novo. Natanael sentiu o ar pesar como se a atmosfera estivesse prestes a se romper. Todos os olhares se voltaram para Jesus, que, com uma tranquilidade sobre-humana, se aproximou do homem. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou, e o homem respondeu com fé: Senhor, que eu veja. Então, em ti, a luz se acenderá, disse Jesus, tocando os olhos do homem. Um milagre acontecia bem diante dos olhos de Natanael, e uma onda de fé fê-lo vibrar por dentro, enquanto o homem cego adquiria a visão. Um grito de alegria ressoou, e Natanael viu a transformação que acompanhava a presença do pão da vida. A cena se iluminou com cânticos de louvor. No entanto, algo mais começou a se formar na mente de Natanael, um pressentimento profundo de que a jornada estava apenas começando. Ele estava prestes a testemunhar não apenas milagres, mas a criação de uma nova aliança. Como a luz do dia começava a cair, uma sombra se projetava sobre o horizonte, e Natanael percebeu as nuvens escuras se reunindo. Uma nova tempestade se formava, um sinal de que o plano soberano de Deus se desvelaria em meio ao caos e à incerteza. Mas o que está por vir? Natanael ponderou. Há mais em jogo do que podemos ver. O que o Senhor revelará a nós neste copo de sofrimento? A pergunta ficou pairando no ar, deixando uma expectativa crescente nas almas dos que buscavam a verdade, enquanto avançavam para um futuro incerto, mas repleto de esperança. Enquanto as trevas começavam a se juntar, formando um manto pesado sobre a multidão e os discípulos, Jesus, com o olhar fixo nas nuvens, falou de modo profundo: na verdade vos digo que um pouco de levedura fermenta toda a massa. Gálatas 5:9. As palavras, embora simples, reverberavam nas almas presentes, sugerindo que uma realidade densa se aproximava, uma lição que se inscrevia no tecido do reino de Deus. Os discípulos, apreensivos, trocaram olhares. Ouvindo a voz de Jesus, Natanael sentiu um frio percorrer seu corpo, como se as ondas da verdade que se aproximavam fossem mais intensas do que ele poderia suportar. Ele se aproximou mais de seus companheiros, esperando que mais revelações pudessem trazer clareza para a confusão crescente. Refletindo sobre as palavras de Jesus, Pedro perguntou: Mestre, o que queres dizer com isso? Por que falas em fermento neste momento de necessidade? O mestre olhou para Pedro, as pupilas iluminadas como lanternas na escuridão. O que em vós aparece, é o que em vós se manifesta. Não se agitai, pois no fermento existe a transformação, mesmo que pareça pequena e insignificante. As respostas de Jesus causavam inquietação, mas a fé de Natanael lutava para emergir das sombras do desconforto. Ele se lembrou da noite em que a estrela da manhã o havia guiado até o Senhor. A esperança começava a se aprofundar em seu peito. Mestre, tu és o nosso farol, nosso pão que desceu do céu. Se tudo o que pedires em seu nome será feito, então peço formação de entendimento. Como podem as pequenas coisas moldar os grandes? O que estás dizendo sobre a luz nessa escuridão? Jesus abriu um sorriso compassivo, iluminando a tensão do momento. Ah, Natanael, é exatamente no pequeno que reside o grande. O menor dos grãos pode dar origem a uma colheita abundante. Dediquem-se à semeadura da verdade e verão a colheita que Deus prepara. As palavras brotavam da fonte do divino, penetrando nos corações como sementes em terra fértil. Nesse entrelaçar de intimidade e revelação, um chamado soou mais uma vez, alto e doloroso. Era o mesmo homem cego, agora radiante ao lado de Jesus. As suas lágrimas formadas no espelho da realização não eram apenas de alegria, mas de reverência pelo seu Salvador. A luz! Ele exclamou: eu era cego e agora vejo. Não só meus olhos, mas meu coração foi renovado. O espanto cercou todos. Natanael se lembrou de que o Senhor havia se pertencido àqueles que procuram a verdade e prometeu que ninguém fica atrás.
O cego fez um sinal ao céu, ecoando o clamor de corações aflitos: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu redentor. Enquanto a multidão se unia em louvor, uma nuvem escura ergueu-se sobre o local, trazendo murmúrios e inquietação. Natanael olhou para o horizonte, onde os líderes religiosos se aproximavam com intenções ocultas. Mestre, estas tempestades, o que elas podem significar? Perguntou Natanael, sua voz baixo, uma súplica em meio a um pressentimento de conflito. Jesus olhou com serenidade e respondeu: as tempestades vêm para dissipar a calma, mas permaneceremos firmes. Grande é o meu amor e transmudo na dor. As provações do justo são para fortalecer e não para destruir. As palavras de Jesus reverberaram como um chamado à resistência. Natanael sentiu um novo fervor brotar dentro dele. O plano de Deus estava sendo revelado, e cada milagre era uma peça do quebra-cabeça eterno. Um caminho de volta? Um caminho adiante. O que mais de teu plano está prestes a desvelar-se, Senhor? Sua alma fervia com expectativas, pois o futuro à sua frente estava repleto de promessas e desafios à espera de serem desvendados. Assim, em meio ao louvor e à obscuridade, uma última pergunta pairou no ar: estamos prontos para o que virá? Estamos prontos para testemunhar o glorioso desdobrar do plano de Deus? E enquanto olhavam para o céu, um brilho divino começou a surgir, prometendo que grandes coisas estavam por vir, e que aquele que era e que há de vir, estava, de alguma forma, mantendo todas as coisas em perfeita ordem. Enquanto o clamor de louvor ecoava, a atmosfera carregava uma tensão palpável. Jesus, percebendo a inquietação em seus discípulos, dirigiu-se a eles com uma voz serena, mas firme: na verdade vos digo que dias sombrios estão à vista, e muitos serão provados. Contudo, naquele dia, a verdade resplandecerá como o sol após a tempestade. Natanael, ainda mergulhado em dúvida sobre o que estava por vir, fez uma nova pergunta: Senhor, como podemos nos preparar para o que está por vir? Qual é o nosso papel nesta batalha que parece tão iminente? A multidão em volta se calou, pois todos ansiavam por respostas que só o Mestre poderia fornecer. Como a levedura que transforma a massa, assim também a verdade deve fermentar em vossos corações. Não é apenas no momento da sua formação que se revela o seu poder, ela se manifesta em cada ato e palavra que saem de vós. Jesus respondeu, seu olhar perscrutando profundas almas de cada um ali presente. Lembrem-se do que foi escrito: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Isso é mais do que uma frase, é um estilo de vida que deve ser vivido na adversidade. Enquanto as palavras de Jesus fluíam como água viva, ficou claro para Natanael que a mensagem transcendia a simples compreensão humana. Era um chamado a cultivar uma atitude de gratidão, mesmo quando as nuvens se tornavam mais escuras e as vozes de dúvida interpelavam suas consciências. Ele sentiu uma leveza em seu espírito, como se a verdade de Jesus estivesse limpando os entulhos de ansiedade que o povo carregava. Mas naquele instante de revelação, um grupo de fariseus, seus rostos disfarçados de desprezo, se aproximou. Eles vieram armados de perguntas astutas, prontos para atacar a fé de Jesus e de seus seguidores. Mestre, disse um deles, com um sorriso sarcástico, ouvimos teus ensinamentos, mas como podem ser verdadeiros se a cidade se recusa a reconhecer o que está claro? Por que continuar a oferecer aos pobres o pão que entra na boca e não a verdade que salva a alma? A multidão murmurou, insegura diante do enfrentamento. Natanael sentiu uma tensão vibrante na atmosfera, como se o próprio céu estivesse esperando a resposta de Jesus. Ele olhou para o Mestre e viu que as profundezas da sabedoria divina estavam prestes a se desdobrar mais uma vez. Na verdade, eu digo a vocês, o pão que dei é a carne da vida, João 6:51, e não é apenas para saciar a fome, mas para curar a alma. O que é maior, o alimento que nutre o corpo ou a palavra que dá vida à alma? As palavras de Jesus ecoaram através do ar, como um poderoso lembrete de que o plano divino transcendia as batalhas momentâneas e discutia realidades eternas. O olhar dos fariseus se endureceu. Eles não estavam preparados para essa resposta que iluminava, desafiando suas certezas. Uma inquietação coletiva crescia,
pois as promessas de Jesus começaram a lançar luz sobre suas intenções sombrias. Mas, à medida que a tensão aumentava, uma voz familiar soou à distância. Era o filho da viúva de Naim, revivido das sombras da morte. Ele corria em direção ao grupo, ainda em estado de espanto, e gritou: ó povo! Eu vi a glória do Senhor! Agora sei que Ele é a ressurreição e a vida. Natanael, percebendo a conexão divina entre os eventos, sentiu seu coração pulsar. Era um sinal, um cumprimento das palavras proféticas que ele havia ouvido tantas vezes. O plano soberano de Deus estava sendo revelado em cada milagre, em cada desafio. O cenário da redenção começava a se desdobrar diante de seus olhos, e o que antes parecia confuso agora fazia sentido. Como se uma cortina estivesse se abrindo, Natanael compreendeu que o que estava por vir era maior do que ele mesmo poderia imaginar. Ele olhou nos olhos de Jesus. Pela primeira vez, sentiu a urgência em seu espírito. Mestre, o que ainda está por vir? Quais maravilhas prestes a se revelar em teu plano? Jesus sorriu, deixando a multidão em suspense. Permanecem grandes coisas. Um novo princípio se aproxima, e, como os profetas de outrora disseram, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, Isaías 65:17. Estais prontos para vosso papel neste desígnio que não só toca a vida presente, mas transforma o eterno? E assim, enquanto a multidão reflete sobre essas profundas verdades, uma expectativa fervilhante surgia no ar, lhe dando a certeza de que a soberania divina estava prestes a se desvelar como nunca antes. E no silêncio que se seguiu às palavras de Jesus, uma onda de expectativa envolveu a multidão. Os discípulos olhavam uns para os outros, lutando para compreender a magnitude do que estava sendo dito. Os fariseus, encolhendo-se em suas certezas, trocavam olhares de desdém, mas a luz que emanava do Mestre contradizia suas sombras. O que quer dizer, Senhor? Perguntou Pedro, a voz tremulando com a mistura de esperança e confusão. Essa nova terra, como poderemos alcançá-la? Jesus desviou o olhar do grupo de opositores e fixou-se em Pedro. A chave para esse novo início é o amor. Como está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19:18. É por meio deste amor que o reino de Deus se revelará a todos que creem. E mais uma vez, o Filho do Homem invocou as Escrituras, como uma ponte que ligava o passado ao futuro. O vento assobiava suavemente entre as folhas das oliveiras, como se a própria natureza estivesse em sintonia com o caráter de Deus. Mas, Senhor, interrompeu Natanael, já tocado pela jornada interior que estava se formando em seu coração, como poderemos demonstrar esse amor se somos perseguidos por aqueles que desconfiam de nossas ações? É na tribulação que a essência do amor é forjada, Natanael, respondeu Jesus, com um brilho intenso em seus olhos. Os justos passarão por provas, mas lembrem-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Através da adversidade, se tornaremos faróis de luz, e a verdade prevalecerá. Nesse momento, uma mulher entre a multidão, velha e cheia de cicatrizes de dor, levantou-se. Mestre, clamou ela, como poderei acreditar nessa promessa se o meu coração foi ferido tantas vezes? E se o amor que exiges está além do que posso dar? A multidão murmurou, e os olhares se voltaram para Jesus, que, movido por compaixão, se aproximou dela. A sua dor não é desconhecida por mim. Eu conheço as suas obras, Apocalipse 2:2, e é precisamente em sua fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando se sente vazia, chame por mim, e eu encherei seu coração com o amor que nunca falha. Um murmúrio seazit, e um silêncio reverente permeou o ar. Enquanto o divino se manifestava, um calor luminoso se espalhou entre os presentes, como se a glória do Senhor os envolvesse como um manto sagrado. Natanael, sentindo-se renovado, percebeu que diante da promessa de Jesus se desenrolava um ministério de redenção, onde todos eram convidados, não apenas os justos, mas também aqueles que conheciam a dor. Um novo mandamento vos dou, continuou Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Enquanto suas palavras ressoavam,
várias pessoas começaram a se abraçar, encontrando consolo na conexão, e uma onda de conversas fervorosas emergiu na multidão. Foi um momento em que as barreiras criadas pela dúvida e medo começaram a se romper, enquanto corações se entrelaçavam em solidariedade. Contudo, a luz que irradiava de Jesus não era apenas para aqueles presentes, era um prenúncio de algo ainda mais grandioso. Aproveitando a fragilidade do momento, a voz de um fariseu se destacou, mais uma vez desafiadora. Mas quem é esse que ousa falar em nome de Deus? Se o Senhor está entre nós, então, por que nossas vidas permanecem nas sombras? Jesus, imperturbável, dirigiu-se ao fariseu com uma autoridade que cortava o ar. A luz já está no mundo, mas muitos preferem as trevas à luz. João 3:19. Ele sabia que a luta contra a incredulidade apenas havia começado, e a batalha se intensificaria. Como uma tempestade que se forma nas profundezas do mar, os confrontos espirituais se aproximavam. Com um gesto de mão, Jesus convocou a multidão silente, e a atmosfera se encheu de expectativa. Aderi à minha luz e lembrai-vos, o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Grandes coisas estão por vir, e enquanto caminharmos juntos, muitas almas serão transformadas. Enquanto as palavras ressoavam, uma nova certeza pairava no ar. Jesus, com suas promessas, não apenas iluminava o caminho da redenção, mas estava prestes a revelar um plano que transcenderia gerações. E assim, no âmago daquele dia de milagres e revelações, uma grande esperança começou a germinar. Contudo, o que estava prestes a se desdobrar era apenas uma fração do que Deus tinha preparado. Pois um sinal de dissensão se alastrava à distância, como nuvens escuras que ensombravam o horizonte da fé. Preparem-se, disse Jesus, olhando intensamente para seu povo, pois um novo alimento da verdade está prestes a ser servido às almas famintas, e detentores desse conhecimento serão chamados a testemunhar. E as palavras do Mestre ecoaram no coração de cada um convite que, ao mesmo tempo, despertava expectativa e um temor reverente. Qual verdade divina eles estavam prestes a descobrir? E a multidão começou a murmurar, ansiosa por saber qual seria este novo alimento da verdade. O olhar de Jesus penetrava nas almas angustiadas e famintas, enquanto a atmosfera ao seu redor vibrava com o poder de sua presença. No fundo, muitos se perguntavam se estariam prontos para receber o que estava por vir. Quantas vezes, retrucou Jesus, perguntaste a ti mesmo o que realmente alimenta a tua alma? Pois o alimento que vos dou não é como o pão que perece, mas é o pão que desce do céu, que dá vida ao mundo. João 6:33. A cada palavra que proferia, o clima tenso se transformava em expectativa divina. Um murmúrio de compreensão começou a flutuar sobre a multidão. A mulher antes angustiada, agora olhava com olhos de esperança, enquanto seu coração pulsava forte. Mestre, que tipo de alimento é este? Perguntou ela, sua voz entrecortada por lágrimas de desejo sincero. Jesus sorriu suavemente. É o amor que mencionaste, cheio de compaixão, é a verdade que liberta, é a própria presença de Deus que se faz carne entre vós. João 1:14. Ele olhou para os discípulos, e o fervor em seus olhos os encorajava. Em verdade vos digo, quem comer deste pão viverá eternamente. João 6:51. O peso e a profundidade da promessa pairavam como um perfume doce em meio à sua confusão. Então, à medida que o diálogo se aprofundava, um fariseu chamado Simão, que observava à distância, aproximou-se. Seu coração era um campo de batalha, dividido entre dúvida e curiosidade. Por que este alimento é tão diferente? Questionou, sua voz estava embargada. Como pode algo tão simples trazer transformação duradoura? Jesus, percebendo a luta interna de Simão, respondeu com uma teológica audácia. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai dela. O verdadeiro alimento é aquele que se nutre no espírito. Mateus 15:11. No calor do momento, muitos sentiam que suas convicções estavam sendo desafiadas, cada uma como uma pedrinha lançada nas águas calmas, criando ondas de mudança. Enquanto falava, uma brisa suave se levantou, e o céu começou a se nublar levemente. Jesus olhou para cima, como se visse algo que a multidão não conseguia. Um aviso vos dou,
disse ele em tom solene. Uma prova se aproxima. Aqueles que se alimentarem deste pão terão forças por meio da fé na adversidade, mas os que permanecerem nas sombras duvidosas sucumbirão ao clamor da escuridão. Os discípulos, tensos, sentiam que o tom das palavras de Jesus era mais do que meras advertências. Eram chamados a permanecer firmes. Natanael, sentindo o peso do que havia sido revelado, disse: Mestre, estamos prontos para nos levantar em tua luz. Acreditaremos em ti. Somente crer é necessário, respondeu Jesus, enquanto um clarão de luz emanava dele, como um sinal celestial. E a multidão se contemplava em um misto de temor e reverência. Uma expectativa palpável corria entre eles, alimentando a chama da fé. No entanto, algo obscurecia a cena. A figura de um homem encapuzado se aproximava, suas intenções escondidas, como serpente nas sombras. Verdadeiramente, preparem-se, pois eu não sou o único a fazer revelações. Em breve, um traidor surgirá entre vós, e a confiança será testada nas fornalhas da dúvida. A voz de Jesus, agora firme, soou como um clamor que ecoava nas entranhas da multidão, e um frio percorreu muitos. Quem poderá nos proteger? E perturbações em nosso meio serão inevitáveis? Indagou um dos discípulos, a inquietação começando a tomar conta. Somente aqueles que permanecerem firmes na verdade e no amor se levantarão como uma luz nas trevas, Jesus respondeu, enquanto seu olhar passeava pela multidão. A verdade é que estarei convosco até o fim dos séculos. Mateus 28, 2.20. E assim, entre promessas de esperança e revelações de sombras, a multidão sentia que o próprio tempo estava em movimento, uma sinfonia divina prestes a se desenrolar. Com o coração cheio de temor e expectativa, cada um ali se perguntava, qual seria o verdadeiro motivo dessa revelação e quem, de fato, se levantaria na luz e quem permaneceria nas trevas. O sabor do espiritual começou a penetrar as almas ansiosas, enquanto a essência da verdade começava a ser revelada. Mas a pergunta persistia, qual seria o próximo passo no plano soberano de Deus, e como ele traria luz nas trevas que pairavam sobre eles? Enquanto a tensão pairava no ar, a multidão começou a se dispersar lentamente, perdendo-se em murmúrios e questionamentos. Natanael, ainda tomado pela profundidade das palavras de Jesus, sentiu seu coração pulsar com uma urgência crescente. Ele não tinha certeza do que viria a seguir, mas uma certeza brotava em seu interior, a revelação do plano divino estava à frente. Jesus, percebendo a confusão e a inquietação dos discípulos, conduziu-os a um lugar mais reservado, longe dos olhares curiosos e das vozes impetuosas que ecoavam na multidão. Vinde a mim, ele os convidou, tomando-lhes as mãos. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. João 8:12. Natanael olhou nos olhos do mestre, buscando resposta para o que estava prestes a acontecer. Senhor, as palavras que disseste antes são desafiadoras e sabemos que esta tempestade se aproxima. Qual é a importância do que temos ouvido? Perguntou, sentindo a necessidade de clareza. Jesus, com um semblante grave, começou a falar. O plano que se desenrola é maior do que vossas mentes podem compreender. O mundo clama por redenção, e é através da dor e da esperança, do amor e da revelação, que muitos se encontrarão. Estão prontos para perseverar na missão que eu vos confiarei? Os discípulos trocaram olhares, dúvidas e convicções. Pedro, ao sentir a responsabilidade sobre os ombros, declarou, estamos prontos, Senhor. Por ti, enfrentaremos o que vier. Vejo a fé em vossos corações, mas lembrem-se, como o fermento que transforma a massa, assim a verdade deve ser semeada em amor, mesmo em tempos difíceis. Jesus alertou com firmeza. Quem não reagir à luz e permanecer em trevas não compreenderá meu sacrifício. À medida que a noite se aproximava e a escuridão envolvia os campos, uma nova perspectiva estava se formando na mente de Natanael. Ele sabia que cada palavra de Jesus não era simplesmente um ensinamento, era uma preparação divina para a jornada que se aproximava, um chamado à transformação. Enquanto um grupo de fariseus se aproximava, Jesus sorriu, mas seus olhos carregavam uma sabedoria profunda. Seu coração se afunda em dúvidas, mas eu estou aqui para revelar verdades que jamais foram ouvidas. O que está por vir não é somente para vós, mas para todas as gerações que virão.
Um dos fariseus, em um tom desafiante, perguntou: Que sinal mostrarás para que possamos crer em ti? Nossos pais comeram maná no deserto. Que farás, então, para que acreditamos? Jesus, com profundo amor, respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32, 33. Natanael viu um brilho intenso nos rostos dos discípulos, uma faísca de compreensão começando a acender. A multidão estava cada vez mais envolvida, seus corações palpitavam, absorvendo cada palavra, cada revelação. Mas as sombras se aproximavam, e um dilema se formava entre aqueles que buscavam o entendimento e aqueles que se tornaram inimigos. Senhor, dá-nos sempre desse pão, clamaram muitos, enquanto outros se mantinham reservados, ruminando suas dúvidas. Jesus então fez uma pausa, observando cada um com olhos que penetravam os corações. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. O que parecia simples agora carregava uma profundidade que poderia saciar as almas famintas de verdade. Mas a questão permanecia: até onde iriam os que estavam prontos para receber esse pão espiritual que transformaria suas existências? Enquanto as estrelas surgiam no céu e a multidão parecia perdida em íntima reflexão, Jesus acrescentou: Se alguém come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:54. O som dessa verdade ecoou severamente entre os ouvintes, e um silêncio reverente tomou conta do lugar. Um clamor de negação surgiu de alguns fariseus, enquanto outros tremiam sob o peso do desafio. A confusão aumentava. Como pode este homem dar-nos a sua carne para comer? Murmuravam, incapazes de ver a verdade espiritual que estava diante deles. Natanael, cheio de determinação e inquietude, sabia que essa era uma escolha que cada um precisava fazer. Ele percebeu que estavam diante de um divisor de águas. O que se desdobrava não era apenas sobre o pão ou o sacrifício, mas sobre crer no poder da transformação que estava se oferecendo a todos. Com o olhar fixo no céu, ele sussurrou a si mesmo: O que mais está por vir, Senhor? Prepara-nos para o que é divino. E assim, enquanto os ventos da mudança sopravam em suas direções, Natanael sentiu que algo grandioso estava se preparando, algo que nasceria do caos e culminaria em esperança. O tempo da revelação se aproximava, e ele sabia que o plano soberano de Deus estava em movimento, um movimento que não apenas desafiava as normas, mas também chamava à ação aqueles que estavam dispostos a ter fé e a virem em busca do pão da vida. O verdadeiro propósito estava prestes a se desdobrar e ter um impacto eterno. Vinde, Jesus convocou, a jornada da verdade e do amor apenas começou.